Ok, pessoal? Então hoje a gente vai começar a discutir as estruturas que nós encontramos em uma célula procariótica. Lembrando-se que organismos procarióticos são organismos desprovidos de um núcleo verdadeiro e de organelas membranosas no seu citoplasma. E mais, organismos procarióticos são classificados atualmente em dois domínios da vida, que são os domínios bactéria e o domínio arqueia. Esses dois domínios, as células desses dois domínios exibem diferenças profundas, sejam estruturais, sejam fisiológicas, e é por isso mesmo que nós vamos então analisar cada uma das estruturas e fazer sempre uma comparação entre bactérias e arqueias. A primeira estrutura que a gente vai analisar é a parede celular, que é a estrutura que envolve as células, está presente na grande maioria das bactérias e arqueias conhecidas e que tem uma importante função. Primeiro, como barreira de proteção contra agentes químicos, contra agentes físicos, e também uma importante função na manutenção da forma dessas células, uma vez que essas células têm uma pressão interna muito grande. Na aula de hoje, nós vamos começar a discutir a estrutura e a composição química da parede celular de organismos do domínio bactéria. As bactérias, se vocês já tiveram a curiosidade de olhar uma bula de um antibiótico, vocês podem ter visto assim, esse antibiótico é eficaz contra organismos gram-positivos, bactérias gram-negativas. O que é isso? Em 1884, um pesquisador dinamarquês chamado Christian Gram, ele desenvolveu uma técnica de coloração onde ele percebia que as bactérias podiam ser coradas com duas colorações distintas. Algumas bactérias se coravam em roxo e ele chamou de gram-positivas, enquanto outras bactérias se coravam em vermelho e foram chamadas pelo Gram de gram-negativas. Aqui nós temos uma imagem, algumas imagens de microscopia óptica, então vejam. Nessa imagem nós temos células redondas, que são cocos, corados em roxo, então nós temos cocos gram-positivos, aqui isolados, formando massas irregulares. Aqui nós temos pequenos cocos mais ovais, formando cadeias gram-positivas. Aqui nós temos alguns bastões, bacilos, corados em vermelho, então gram-negativos. Pois bem, apesar dessas células se corarem em cores diferentes, não se sabia a razão disso. Essa diferença começou a ser melhor elucidada na década de 60, quando as técnicas de microscopia eletrônica se tornaram mais refinadas. Nessa imagem nós temos, na parte superior, duas células, uma célula gram-positiva e uma célula gram-negativa, analisadas por uma técnica chamada microscopia eletrônica de transmissão, que promove o corte seriado da célula, então nós temos pequenas fatias de célula. Nessas imagens inferiores nós temos uma técnica chamada de microscopia eletrônica de varredura, onde nós temos uma visão tridimensional das células. À esquerda nós temos células gram-positivas, à direita células gram-negativas. Percebam, se a gente começar analisando a microscopia eletrônica de varredura, é claro, fica evidente que a superfície de uma célula gram-positiva é muito diferente da superfície de uma célula gram-negativa. A gram-positiva tem uma superfície lisa com algumas pequenas projeções, mas muito homogênea, enquanto que a superfície da célula gram-negativa, ela tem uma superfície bastante irregular, com reentrâncias e saliências. Então, isso talvez possa começar a explicar a diferença de coloração que a gente vê. Ao mesmo tempo, se nós observamos na microscopia eletrônica de transmissão, a célula gram-positiva tem um envoltório mais externo, que é bastante irregular, espesso, mas com um aspecto muito homogêneo, enquanto que a célula gram-negativa não. A sensação que nós temos é que ela é formada por camadas. E é exatamente isso que a gente observa melhor nessa imagem colorizada. Vejam, aqui eu tenho novamente dois cortes, em cima uma célula gram-positiva, embaixo uma gram-negativa. E aqui está o esquema. Então, o que nós estivermos vendo com essa coloração avermelhada é a membrana citoplasmática e essa coloração laranjada é o envoltório mais externo, a parede celular. Então, vejam como a célula gram-positiva tem uma parede celular bastante espessa, enquanto que em gram-negativas a gente percebe que é uma camada bastante delgada. Então, nós temos a membrana mais interna, a parede celular aqui externa e, curiosamente, tem essa camada intermediária aqui que também faz parte da parede celular.
Esse é o tema da nossa aula de hoje.